Você já teve a sensação de que todo mundo sabe mais do que você, como se em qualquer ambiente existisse sempre alguém mais preparado, mais inteligente ou mais seguro, enquanto você se sente um pouco deslocada, como se estivesse sempre um passo atrás? E essa sensação pode aparecer em diferentes contextos: no trabalho, nos estudos, em conversas simples. E muitas vezes ela vem acompanhada de um pensamento silencioso, o de que em algum momento as pessoas vão perceber que você não sabe tanto quanto parece. Como se você estivesse ocupando um lugar que não é realmente seu. E isso gera insegurança, porque cria uma sensação constante de que você precisa provar alguma coisa, que precisa demonstrar mais, que precisa compensar. E isso cansa. Cansa porque você está sempre se comparando, sempre medindo o que sabe, sempre avaliando se é suficiente. E isso distorce a forma como você se enxerga, porque você passa a focar no que não sabe, no que ainda não domina, no que ainda não alcançou. E ignora tudo aquilo que você já construiu, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já é seu. E isso cria um desequilíbrio, porque a percepção fica enviesada. Você começa a acreditar que sabe menos do que realmente sabe, que é menos capaz do que realmente é. E isso pode te fazer recuar, pode te fazer falar menos, se expor menos, tentar menos, porque existe o medo de não estar à altura. Mas existe uma pergunta importante aqui. Você realmente sabe menos ou está se comparando com pessoas que estão em momentos diferentes? Porque muitas vezes essa sensação não vem da sua capacidade, vem da comparação. Você se compara com quem já tem mais experiência, mais tempo, mais prática, e ignora o fato de que você também está em processo. E isso cria uma expectativa irreal, porque você espera ter o mesmo nível sem ter vivido o mesmo caminho. E isso nunca vai ser justo, porque conhecimento não aparece do nada. Ele se constrói, se desenvolve, se aprofunda com o tempo. E cada pessoa está em um ponto diferente desse processo. E quando você entende isso, algo muda. Você para de se medir com base nos outros e começa a se observar com mais honestidade, com mais contexto, com mais equilíbrio. E isso não significa ignorar o que você ainda não sabe. Significa reconhecer o que você já sabe, porque existe valor nisso, existe construção nisso, existe caminho nisso, e isso precisa ser levado em consideração. Porque, quando você ignora isso, você se coloca sempre em desvantagem, sempre atrás, sempre insuficiente. E isso não é real, é uma percepção distorcida. E essa distorção afeta a sua confiança, afeta a sua forma de se posicionar, afeta suas escolhas. Porque você passa a agir como alguém que sabe menos, e isso limita o que você poderia fazer. Mas quando você começa a ajustar essa percepção, algo muda. Você continua aprendendo, continua evoluindo.
mas sem essa sensação constante de estar atrás, sem essa necessidade de se provar o tempo todo, sem esse peso de precisar ser mais. E isso traz leveza, traz clareza, traz segurança, porque você entende que não precisa saber tudo, precisa saber o suficiente para o momento em que está. E isso já é muito mais do que parece.